Olá, pessoal do quarto ano, bom dia para vocês. Então, estamos dando início a mais uma aula. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, ok? Então, estamos aí finalizando mais uma semana, né? Aí vocês irão dar uma descansada para iniciarmos uma nova semana. E hoje teremos aí, então, na nossa aula de hoje, matemática e filosofia. Hoje nós vamos dar uma revisada no conteúdo de matemática sobre simetria, ok? Então vamos lá no caderno de atividades. Caderno de atividades, página 39. Aí no módulo de vocês está marcando 39 e 40, mas a gente até já fez em algumas aulas passadas essa página, mas nós vamos dar uma revisada, tá? Nós vamos dar uma olhada de 39 até a página 42. Vamos lá? Então, vocês têm aí a tela, está representada, é a obra do artista brasileiro Luiz Sassilotto. Então, é um artista brasileiro e ele fez essa tela. E aí nós temos as perguntas. Então, nós vamos falar sobre simetria. Lembrando, simetria é quando eu posso dividir uma imagem ao meio e ela fica literalmente dividida ao meio e tudo que tem de um lado tem do outro. É como se fosse um reflexo, tá? Então, só é simétrico, uma figura é simétrica se eu dividir ela no meio e ficar meio a meio, metade de um lado, metade do outro, mas tudo que tiver de um lado tem do outro, como se fosse um reflexo no espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê tudo que está aqui, né, está do outro lado do espelho também, ok? Então, na verdade, o nosso espelho, ele seria um eixo de simetria, porque tudo que tem do outro lado tem do outro também, certo? E esse eixo de simetria é justamente essa linha que divide ao meio. Então, a pergunta da letra A. Esta obra é simétrica? Então, ela é simétrica? Sim, ela é simétrica. E daí está mandando traçar o eixo de simetria. Então, vocês vão dividir, pega uma régua e dividam aqui em linha reta, ó. Tem que dividir bem ao meio. Aí, tudo que eu tiver desse lado tem um reflexo, é como se eu tivesse um reflexo do outro lado. E se eu dividir ao meio na vertical, em pé? Ó, se eu dividir aqui, passar um eixo de simetria, vai também ser simétrico? Sim, porque vai estar tudo que tem aqui, tem do outro lado. Então, vocês podem traçar o eixo da simetria na horizontal, né, deitado, e na vertical, tá? Bem no meio. Feito com régua, pessoal. Então, vocês podem traçar o eixo de simetria aí, tanto na horizontal quanto na vertical. Que figuras planas foram representadas nessa obra? Então, que figuras que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo o quê? Quadrados e retângulo. Por que retângulo? O retângulo é esse grande, né? É o nosso quadro. Está em forma de retângulo. E aqui dentro nós temos quadrados, certo? Então, quadrados e retângulo. As figuras representadas nessa obra são simétricas? Sim, são simétricas. E aí vocês têm esse desenho. Então tá lá, desenhe e pinte a outra metade de cada uma das figuras para que elas fiquem simétricas. Então olha só, sempre vocês vão olhar na linha, na horizontal, tá? Porque se vocês ficarem olhando em outra posição, vocês vão se confundir na hora de pintar a sequência correta. Então, a partir dessa linha vermelha, que é o nosso eixo de simetria, vocês vão olhar sempre na linha, tá? Na horizontal. Por exemplo, aqui nessa primeira linha, eu tenho um quadrinho verde que já está do lado do eixo de simetria. Então, aqui eu vou pintar um quadrinho verde. Depois, na segunda linha, olha, sempre na linha, eu tenho dois quadradinhos verdes. Então, eu vou pintar dois quadradinhos verdes. Na terceira linha, eu tenho um verde, um vermelho, um verde. Vou pintar a mesma sequência. Um verde, um vermelho, um verde. Próxima linha, eu tenho três quadradinhos verdes. Então, eu vou pintar 3 quadradinhos verdes.
E depois nessa linha, um marrom, um marrom. Depois na linha de baixo, um marrom, um marrom. Então, sempre observando na linha. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um roxinho, meio lilás. Vou falar roxinho, tá? Um roxinho. Vou pintar aqui, também roxinho. Na verdade, é um lilás aí, né, pessoal? Não chega a ser roxo. Vamos falar lilás. Então, um quadradinho lilás, um quadradinho lilás. Na segunda linha, um lilás, um amarelo, um branco, vai ficar branco, e um verde. A mesma sequência. Um lilás, um amarelo, um branco, um verde. Depois, na terceira linha, um lilás, um amarelo e um verde. Um lilás, um amarelo, um verde, porque daí o outro fica branco. Depois, lilás, amarelo, verde, de novo. Lilás, amarelo, verde. Depois, lilás, amarelo, branco, verde. Lilás, amarelo, branco, verde. E aqui na última, um lilás. Então, sempre olhando na linha para facilitar, que daí vocês não ficam perdidos. Certo? Façam bem bonito, pessoal. Trace o eixo, ou se não, os eixos de simetria nas figuras que são simétricas. Então, vamos lá. O retângulo é simétrico, então vocês vão passar um eixo de simetria aqui na horizontal, no meio, dividindo ao meio, e também na vertical, porque se eu dividir na horizontal, fica uma figura simétrica, e se eu dividir na vertical, também fica simétrico. Aqui, a única posição de eixo que a gente pode passar para ficar simétrico é na diagonal, que vai ser aqui, ó, o meio e aqui o meio. Então, vocês vão passar aqui, ó, o eixo da simetria. Porque daí, realmente, tudo que tem aqui desse lado vai ficar desse lado, certo? Aqui, eu também posso passar tanto na horizontal, o meu eixo de simetria, como na vertical, que a minha figura fica simétrica. O triângulo não tem como, tá? Não vai ter como. E a carinha, somente na vertical. Somente na vertical. Certo? Depois, esse retângulo não tem como, pessoal, porque ele tem medidas diferentes. Se eu dividir aqui ao meio, essa parte vai ficar menor e essa maior, porque ela está mais pontiaguda. Por isso que não tem eixo de simetria. Então, a única imagem que não tem eixo aí de simetria, a única figura é esse triângulo, certo? E aqui a mesma coisa, vocês vão construir a partir do eixo de simetria. Olha só, aqui já foi diferente, não tem nada pintado do lado do meu eixo de simetria, a mesma coisa. Olha só, ó, eu vou contar. 1, 2, no terceiro quadrinho eu vou pintar a metade na diagonal. A mesma coisa, vou, ó, 1, 2, no terceiro quadrinho eu pinto a metade da minha diagonal, certo? E ó, eu pinto pro lado de fora, então eu vou pintar essa parte aqui pro lado de fora, certo? Depois, 1, aí quando chegar no 2 é a metade, e depois 3 inteiros. Então, eu vou pular 1, vou pintar a metade e depois 3 inteiros. Então, vocês vão seguir a mesma sequência, olhando na linha, sempre na linha, na horizontal. E a mesma coisa da casa, só que aqui a casa nós vamos ver de cima para baixo. Então, vamos começar na primeira linha. Olha só, eu tenho um azul, um amarelo, um azul. Então, eu vou pintar um azul, azul, amarelo, azul. Depois, a mesma sequência. De novo, azul, azul, amarelo, azul. Depois, tudo azul, 4 quadrinhos azul. Então, eu vou pintar 4 quadrinhos azul. Depois, aí eu vou fazer isso, ó. Vou pintar os inteiros e depois nas diagonais. Quantos na diagonal? Aí você vai na linha e vai pintar. Então, sempre fazendo por linha, tá bom, pessoal? Aqui a 5 é pessoal. Cada um vai fazer o seu. Vocês vão desenhar aqui uma figura simétrica e vai desenhar aqui.
Então, vocês vão desenhar um pedaço da figura aqui e vai desenhar da mesma forma aqui. Pode ser uma figura meio a meio, como a gente fez aqui, por exemplo. Ó, aqui foi meio a meio, ficou metade e metade do outro lado. Ou pode fazer assim, a figura inteira de um lado e do outro fazer igual na mesma localização, certo? Então, vocês vão criar aí a imagem de vocês. Aqui vocês iriam recortar, certo? E colar a figura simétrica, a metade que completa. Então, aí vocês vão ver qual metade que completa, certo? Para ser metade, tem que estar igual, tá? Não pode estar diferente. Então, presta bastante atenção. Ó, tem duas imagens, só que vocês não vão usar as duas imagens. Vocês têm que ver realmente qual é a imagem que completa para ser uma figura simétrica. E aqui, pessoal, é bem legal. Vocês podem pegar aí uma folha de sulfite, pode ser branco, amarelo, qualquer cor, colorido, e uma tesoura, de preferência sem ponta, hein, pessoal? E não usem tesoura aí sozinhos. E vocês vão seguir os passos, ó. Dobre a folha ao meio, depois dobre ao meio novamente, e daí tá escrito, ó, com a tesoura faça recortes na folha dobrada. Aí vocês vão fazer recortes, do jeito que você quiser. E aí você vai abrir a folha e você vai obter, ó, figuras simétricas. Olha que legal, pessoal. Bem legal, tá? Aí vocês tentem fazer aí em casa. Então, modelos aí de figuras simétricas. Certo, pessoal? Então, quem aí não completou essas páginas pode estar aproveitando a aula de hoje para completar. E quem já fez, foi só mais uma revisão para fixar melhor sobre esse termo simetria, certo? Então, nós vamos agora para filosofia. Vamos lá? Apostila de filosofia.